Fala, fiel. Tamo junto mais uma vez para falar do nosso todo-poderoso Corinthians, porque aqui a notícia não para um segundo sequer. O clima no CT Joaquim Grava tá pegando fogo, principalmente por causa de um nome que vem chamando a atenção dentro e fora do clube, Hugo Souza. O goleiro tá vivendo aquele momento de superação que todo jogador sonha em ter. Mesmo lesionado, o cara tá se desdobrando para voltar o mais rápido possível aos gramados, e o motivo é duplo: ajudar o timão e não perder espaço na seleção brasileira. O Hugo tá enfrentando uma lesão chata no ombro, uma daquelas que qualquer goleiro odeia, porque atrapalha em tudo, desde o impulso até o encaixe da bola. O departamento médico do Corinthians classificou como uma lesão de grau 2, o que normalmente exige entre 2 e 3 semanas de recuperação. Só que o homem tá acelerando tudo, treinando dobrado, se dedicando ao máximo para tentar voltar já no jogo contra o Grêmio, que vai rolar no próximo domingo, às 4 da tarde, na Neoquímica Arena. E por que tanta pressa assim? É que na cabeça do Hugo Souza, se ele não estiver pronto para esse jogo, pode acabar ficando fora da convocação da seleção na próxima segunda-feira. Ele acredita que o técnico Carlo Ancelotti ainda está de olho nele, mesmo depois da última atuação contra o Japão, quando o Brasil perdeu por 3-2. Foi o primeiro jogo dele como titular, tomou 3 gols, e muita gente começou a pegar no pé. Só que o Hugo não é de se abalar fácil, e agora está determinado a dar a volta por cima, mostrando o serviço com a camisa do timão para recuperar também a confiança na seleção. O foco dele, claro, continua sendo o Corinthians. O goleiro sabe que o clube é prioridade, é quem confia nele, quem paga o salário e quem dá o espaço para ele mostrar o talento. Então, o pensamento é ajudar o time nesse momento importante, principalmente porque o Corinthians ainda tem muita coisa grande pela frente, como a semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, marcada para dezembro. O departamento médico, por outro lado, ainda não confirmou se ele vai ter condições de jogo. Tudo vai depender de uma avaliação que deve acontecer até sábado, quando Hugo vai se reunir com o pessoal da comissão técnica, do departamento médico e da preparação física para definir se vai estar ou não liberado. A verdade é que ele está fazendo de tudo para jogar, mesmo sabendo que existe um risco. E aí vem aquela discussão de sempre: vale a pena o sacrifício? Porque se ele volta antes da hora e agrava a lesão, pode acabar ficando de fora não só do jogo contra o Grêmio, mas também da reta final da temporada. Só que o espírito do Hugo é guerreiro. O cara quer estar em campo, quer vestir a camisa e defender o Corinthians, e ainda por cima provar que merece estar de novo entre os convocados da seleção. O curioso é que, na última convocação, o Hugo foi o titular contra o Japão e, apesar do resultado negativo, teve boas defesas. Só que a crítica, como sempre, é implacável. Bastou uma falha para muita gente dizer que ele não deveria mais ser chamado. Mas, sinceramente, quem acompanha futebol sabe que falha faz parte da vida de qualquer goleiro. Quantos monstros da posição já erraram e depois voltaram mais fortes? O próprio Hugo parece entender isso. Ele não se abateu, tá treinando firme e quer provar que é capaz de reagir. Agora, o que chama atenção é o profissionalismo dele dentro do Corinthians. Fontes de dentro do clube dizem que o cara tá passando mais tempo no CT do que em casa. Faz tratamento intensivo, participa de sessões extras de fisioterapia e ainda acompanha os treinos de perto, mesmo sem poder treinar com o grupo. Tudo isso para se manter conectado com o elenco e preparado para voltar o quanto antes. Esse tipo de atitude contagia o grupo, porque mostra comprometimento e liderança, mesmo sem estar dentro de campo. E não é só dentro do clube que o nome dele está repercutindo. A seleção brasileira tem 2 amistosos marcados para novembro, um contra Senegal e outro contra Tunísia, e o Hugo está esperançoso de ser lembrado novamente. É claro que o momento não é o ideal para ele, já que vem de lesão, mas o esforço pode contar pontos. Carlo Ancelotti tem observado o desempenho dos goleiros que atuam no Brasil, e o Hugo vinha se destacando justamente por essa regularidade antes da contusão. Agora, falando de Corinthians, é importante que o clube e o jogador alinhem bem as decisões. Todo mundo quer ver o Hugo em campo, mas ninguém quer perder o goleiro por mais tempo por causa de uma recaída. O departamento médico é conhecido por ser cauteloso, e com razão.
A semifinal da Copa do Brasil é prioridade máxima, e perder o titular seria um golpe pesado. Por outro lado, o próprio elenco reconhece a importância do Hugo, e muitos jogadores têm falado que o clima no vestiário é de confiança total na recuperação dele. O torcedor também está dividido. Parte da Fiel acredita que ele deveria segurar um pouco mais e voltar só quando estiver 100%, enquanto outros dizem que, se ele se sente bem, tem mais é que jogar. E essa é a mística do futebol, né? Todo mundo tem uma opinião, mas só o jogador sabe o que realmente sente. E para deixar claro, o Hugo tem mostrado um respeito enorme pelo Corinthians. Recentemente, numa entrevista para uma revista esportiva, ele falou abertamente sobre o amor pelo clube e até garantiu que nunca vestiria a camisa de um rival direto. Palavras fortes, que mostram o quanto ele está identificado com o timão. Ele disse que vestir o manto alvinegro e defender a Fiel é uma honra que ele leva no coração, e que se voltar à seleção, quer levar também o nome do Corinthians lá para fora. É bonito ver essa entrega. Poucos jogadores demonstram esse tipo de conexão tão cedo na passagem pelo clube. O Hugo está se tornando uma figura importante não só pelo que faz em campo, mas também pelo que representa fora dele. E se depender do empenho, pode ter certeza que ele vai voltar em grande estilo. Agora, enquanto o foco principal segue sendo o retorno do goleiro, nos bastidores do Corinthians o papo também está quente sobre outro nome, Dieguinho. O jovem meia vem sendo muito pedido pela torcida, mas até agora o técnico Dorival Júnior tem preferido segurar o garoto. E não é por falta de confiança, não. O Dorival acredita que o time ainda precisa alcançar um equilíbrio maior antes de lançar mais jovens na equipe principal. Ele quer colocar o Dieguinho no momento certo, quando o time estiver jogando redondo, para não queimar etapas e nem atrapalhar a evolução do garoto. Fontes próximas ao treinador revelaram que o Dorival enxerga o Dieguinho mais como um meia centralizado do que um jogador de ponta. Isso vai de encontro ao que muitos viram na base, já que na Copa São Paulo o técnico da época o colocou pelos lados do campo, mas nas categorias anteriores ele sempre atuou mais por dentro, armando o jogo e chegando de frente pro gol. O Dorival quer resgatar esse estilo, preparar o Dieguinho para ser, quem sabe, o substituto natural do Rodrigo Garro, caso o argentino precise ser poupado ou não esteja disponível. E tem mais, o Corinthians acabou de renovar o contrato do Dieguinho até o fim de 2029, dobrando a multa rescisória para o mercado internacional. Antes era 50 milhões de euros, agora passou para 100 milhões, o que dá mais de 600 milhões de reais na cotação atual. Um movimento claro de que o clube acredita muito no potencial do garoto e quer protegê-lo de investidas de fora. Essa aposta no futuro mostra que o Corinthians está começando a olhar com mais carinho para base, e isso é fundamental. A torcida quer ver jogadores formados no clube ganhando espaço e protagonismo, e o Dieguinho parece ser o próximo da fila. Dorival Júnior tem fama de saber trabalhar com jovens talentos, e tudo indica que ele está preparando o terreno para quando o momento chegar, o garoto entrar e mostrar serviço sem sentir o peso da camisa. O clima no CT é de expectativa. Jogadores mais experientes têm elogiado o comportamento do Dieguinho nos treinos, destacando a disciplina e a vontade de aprender. O moleque sabe que a hora dele vai chegar e está pronto para agarrar a oportunidade quando ela aparecer. Enquanto isso, a Fiel segue ansiosa, pedindo a estreia e acompanhando de perto cada notícia que sai sobre o garoto. E não é para menos, né? O torcedor corintiano sempre se empolga quando vê um prata da casa despontando. Ainda mais quando o jogador mostra personalidade e vontade de fazer história com a camisa alvinegra. E o Dieguinho parece ter exatamente esse perfil, técnico, inteligente com aquele toque de ousadia que o Corinthians tanto gosta de ver em campo. E aí, Fiel, o que vocês acham dessa movimentação toda? O Hugo Souza forçando para voltar e o Dieguinho sendo preparado para assumir um papel importante no meio? O Corinthians está em um momento de transição, tentando equilibrar experiência e juventude, e essas histórias mostram que o futuro do Timão pode ser promissor se tudo for feito com calma e planejamento. E o assunto continua quente, Fiel. Porque além de Hugo Souza e Dieguinho, tem mais bastidor fervendo dentro do Corinthians. O técnico Dorival Júnior está num processo de reconstrução silencioso, aquele tipo de trabalho que muita gente não percebe de fora, mas que está mexendo profundamente na estrutura do time.
Ele tem conversado com os líderes do elenco, ajustado a forma de jogo e, principalmente, moldando o ambiente para dar espaço aos jovens da base que vêm pedindo passagem. O treinador sabe que o momento ainda não é de pressa, mas de estratégia. Ele quer um elenco equilibrado, competitivo e com jogadores que entendam o peso da camisa do Corinthians. Nos bastidores, o que se comenta é que Dorival está preparando Dieguinho de forma especial. Ele quer que o garoto entre na equipe com confiança e entendimento tático, para não virar mais um talento queimado pela pressa. A filosofia dele é clara: primeiro o jogador precisa se adaptar ao ritmo e à intensidade do profissional, para depois ganhar minutos em campo. E o Dieguinho tá aceitando isso com maturidade. O moleque sabe que não adianta pular etapas. Ele quer estar pronto quando a oportunidade chegar, e os treinos mostram isso. Segundo pessoas que acompanham o dia a dia no CT, o garoto tem se destacado pela entrega e pela obediência tática. O Dorival já sinalizou para a comissão que pretende usar o Dieguinho mais por dentro, testando ele em treinos fechados como um meio armador, centralizado, para ser um criador de jogadas, aquele que dá o último passe antes do gol. Ele acredita que o jogador tem a visão e o toque refinado para assumir essa função. E o mais interessante é que o próprio elenco já começou a perceber isso. Alguns companheiros dizem que o garoto tem uma calma fora do comum para a idade que tem, que parece jogar como se estivesse num treino de base, mesmo quando o ritmo é pesado. Enquanto o futuro vai sendo preparado, o presente ainda traz desafios enormes. O Corinthians está focado na sequência do Campeonato Brasileiro e ao mesmo tempo com a cabeça na Copa do Brasil. E tudo passa, de certa forma, pela situação do Hugo Souza. Se ele conseguir voltar bem, o time ganha em segurança e confiança lá atrás, o que muda completamente o cenário. Mas se ele não estiver pronto, o técnico vai ter que confiar no substituto, e isso pode alterar a dinâmica defensiva. O clima dentro do CT é de concentração máxima. Todo mundo sabe que o jogo contra o Grêmio pode ser um divisor de águas. Uma vitória daria moral, traria confiança e mostraria que o time está evoluindo. Por isso Dorival não quer errar nas escolhas. Ele está conversando com os jogadores, ouvindo o departamento médico, analisando cada detalhe para não correr riscos desnecessários. O Hugo quer jogar, está disposto a fazer o sacrifício, mas o treinador e o corpo médico ainda têm dúvidas se vale a pena. É aquele dilema clássico do futebol: o coração diz uma coisa, mas o corpo pode dizer outra. E no meio disso tudo, o torcedor segue acompanhando cada passo com o coração na mão. A Fiel quer ver um time vibrante, aguerrido, com raça, mas também quer ver inteligência nas decisões. A torcida já sofreu demais com improvisos e escolhas precipitadas, então agora o sentimento é de que o Corinthians precisa pensar a longo prazo. O clube vive uma fase de reestruturação, tentando equilibrar as contas, apostar em jovens talentos e ainda competir em alto nível. Falando em futuro, a renovação do Dieguinho é um passo importante nessa nova mentalidade. O Corinthians não quer mais perder suas promessas de graça, nem ver jogadores saindo antes de render o que podem aqui dentro. Dobrar a multa do garoto para 100 milhões de euros foi um recado claro ao mercado: se quiser tirar, vai ter que pagar caro. O clube finalmente começa a se proteger melhor. E isso é um sinal de maturidade administrativa. O próprio Dorival tem insistido internamente que o projeto precisa ser sólido. Ele quer que os jovens sejam formados, mas também quer ver os experientes ajudando nessa transição. Jogadores mais rodados como Fagner e Renato Augusto têm sido fundamentais nos bastidores, conversando com os garotos, explicando o que é jogar pelo Corinthians, como lidar com a pressão e com as críticas. Essa integração entre gerações é o que pode transformar o ambiente do elenco em algo mais estável. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol paulista entrou em frenesi nas últimas horas após rumores quentes envolvendo uma das maiores estrelas do Palmeiras. Rafael Veiga, conhecido pelo seu faro de gol e habilidade nos lances decisivos, supostamente está em negociações com um rival histórico, o Corinthians. A notícia caiu como uma bomba entre torcedores, analistas e nos bastidores dos clubes. Fontes não oficiais apontam que o meia, peça fundamental no esquema alviverde,
teria iniciado conversas discretas com a diretoria corintiana, levantando especulações sobre uma possível transferência que ninguém esperava. Dentro do Palmeiras, a movimentação teria gerado surpresa e preocupação. Veiga, ídolo da torcida, é visto como um jogador que entrega mais do que apenas gols. Ele inspira times e cria jogadas que frequentemente definem partidas. A ideia de vê-lo vestindo a camisa do Corinthians, rival direto e histórico, soa quase inimaginável para muitos fãs. Ainda assim, o futebol é conhecido por suas reviravoltas, e negociações entre gigantes paulistas já surpreenderam o público no passado. Do lado do Corinthians, a possível chegada de Veiga seria um golpe de mestre. Além de reforçar o meio-campo, a contratação teria enorme apelo de marketing, provocando um impacto direto na rivalidade entre as torcidas. Alguns insiders comentam que a negociação teria sido iniciada de forma sigilosa, longe dos holofotes, em encontros discretos que teriam contado até com intermediários próximos do atleta. O clima é de pura expectativa, e cada movimento de bastidores está sendo analisado por fãs e imprensa, que tentam decifrar se há chance real de concretização ou se tudo não passa de mais um boato de verão. Enquanto isso, nas redes sociais, a notícia provocou debates acalorados. Alguns palmeirenses demonstram choque e incredulidade, enquanto corintianos já sonham com a possibilidade de ver Veiga em ação com a camisa rival. Analistas de mercado lembram que o futebol moderno é movido por negócios surpreendentes, contratos milionários e estratégias ousadas de clubes que buscam se fortalecer. A expectativa agora gira em torno de declarações oficiais, que podem chegar a qualquer momento, mas até lá, o rumor segue tomando proporções cada vez maiores, alimentando a rivalidade histórica e deixando torcedores de ambos os lados em estado de alerta. O que parecia impossível, hoje é motivo de especulação: Rafael Veiga negociando com o Corinthians. Uma história que promete escrever um capítulo polêmico na história recente do futebol paulista, enquanto fãs aguardam ansiosamente por qualquer confirmação ou desmentido. Entre rumores e boatos, o burburinho continua crescendo, e o nome do craque alviverde nunca esteve tão presente em rodas de conversa e jornais esportivos. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!